A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Mais um dia na presença do Altíssimo, prontos para ouvirmos a voz do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, hoje eu gostaria de ler um versículo que se encontra ali no livro de Gálatas, capítulo número 2, versículo 20, onde o Senhor diz assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, se dirigindo à igreja na Galácia, né? E o apóstolo Paulo estava ali preocupado com o estágio espiritual daquela igreja, né? Aquela igreja estava ali, seguindo ali um caminho, né, que segundo o próprio apóstolo Paulo, não levaria à salvação, mas antes levaria à escravidão, porque aquelas pessoas, né, estavam ali influenciadas por alguém, segundo a própria palavra do apóstolo Paulo, a seguir ali, né, rituais, a seguir ali aquilo que já deveria não fazer mais parte da vida deles, né, se deixando demover, né, por coisas que não geram alegria no coração de Deus, mas antes simplesmente acontecem, né, de forma automática, acontecem de forma, né, que, né, jamais trará algum resultado positivo no reino de Deus. Paulo falava a respeito, né, de que aqueles homens na Galácia estavam preocupados em seguir os rituais judeus, se circuncidando e obrigando as pessoas a se circuncidar, sendo que o apóstolo Paulo disse que tudo isso era da época da escravidão, que jamais isso seria importante para Deus nos dias de hoje. E ele disse, né, que ele não vive mais, mas Cristo vive nele. E esse é um grande ensino, irmãos, porque quantas vezes as pessoas elas se deixam levar, né, por atitudes que, né, muitas vezes as pessoas pensam que vão, né, gerar algum resultado no reino espiritual. E a verdade de Deus é que nós temos que ser verdadeiros em relação ao Senhor, olhar para a cruz de Cristo, nos prostrarmos diante do Filho de Deus e obedecermos àquele que deu a sua vida por nós. De nada adianta, né, circunstâncias ou atitudes, né, que nós pratiquemos e que não representam nada para Deus, mas muito pelo contrário, né, antes as pessoas que praticam esses rituais, em não estando ali praticando a vontade de Deus, nada significa os rituais para Deus. Parece incrível, né, irmãos? Mas essa é a verdade. Que adianta, né, as pessoas irem à igreja, as pessoas ali, né, se dobrarem, né, em oração, falando palavras que muitas vezes não estão sentindo aquilo que estão falando palavras que muitas vezes a pessoa nem sabe o que significa, né, e ainda assim acredita que isso terá algum efeito no reino espiritual. Nós, como eu já disse, temos que ser verdadeiros em relação a Deus. Quando cantarmos um louvor, sintamos, né, e entendamos as palavras que nós estamos ministrando, porque aí, de forma verdadeira, você conseguirá alcançar o coração de Deus. Porque muitas pessoas, né, durante os louvores na igreja, por exemplo, cantam que nem papagaio, nem sabem o que estão falando, nem sabem o que estão ali proferindo através da sua boca e querem ainda assim tocar o coração de Deus e sentir a presença do Deus Altíssimo. Que nós, a todo instante, a todo momento, tudo que fizermos para Deus, que seja algo que parte do nosso coração, que sai do profundo da nossa alma, para que Deus possa verdadeiramente receber e responder
com talvez uma bênção, uma cura, uma libertação, um direcionamento, com talvez um milagre que seja necessário. Portanto, vou dizer mais uma vez, tudo que você fizer para Deus, que você faça com entendimento e de forma verdadeira, sentindo absolutamente aquilo que você está fazendo e entendendo o significado daquilo para Deus, não para o homem, mas para Deus. O apóstolo Paulo mesmo falou ali no próprio livro de Gálatas, que ele não veio para agradar aos homens, ele não tinha interesse nenhum em agradar aos homens, mas sim fazer a vontade de Deus. Que essa seja também, que isso esteja no seu coração também, o interesse profundo em agradar o coração de Deus e fazer a vontade de Deus. E aí tudo que você fizer de forma verdadeira alcançará o trono de Deus. Tudo o que você fizer com entendimento e de forma verdadeira alcançará o coração de Deus. Creia nisso. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, a nossa maravilhosa esperança. Deus te abençoe.